Olá, vamos estudar mais um pouquinho? E hoje o nosso subtítulo de segunda-feira é Separando-se dos bens materiais. Por que podemos ser inspirados pela alegre disposição dos primeiros discípulos em compartilhar tudo com seus irmãos? Então vamos lá para 1 João, que diz assim: Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Muito profundo isso aqui, né? Ainda Filipenses 2:3 diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? A notinha nos traz uma parte muito importante que diz que todos os dons que receberem das mãos de Deus só serão apreciados por eles quando forem usados como meio de impulsionar a obra do Evangelho. Assim foi na igreja primitiva. E caso seja visto na igreja de hoje que, pelo poder do Espírito, os membros estão retirando as afeições das coisas do mundo e se dispondo a fazer sacrifícios a fim de que seus semelhantes possam ouvir o Evangelho. As verdades proclamadas terão poderosa influência sobre os ouvintes. Né? Então, nós podemos ser inspirados pelaquela disposição que os discípulos tiveram, porque tiveram resultados maravilhosos, né? Através do trabalho missionário, através do compartilhamento do que eles tinham, né? De suas posses, eles puderam alcançar muitas almas ao Senhor, né? E assim também nós devemos fazer. O finalzinho da nota diz: examinem o céu e a terra, e não encontrarão revelada uma verdade mais poderosa do que aquela que se manifesta em obras de misericórdia. Olha só, uma verdade mais poderosa, né? Que aquela que se manifesta em obras de misericórdia para com os que precisam de nossa simpatia e auxílio. Esta é a verdade, tal como se encontra em Jesus, que é o nosso Senhor, Mestre e Salvador. Então é isso que o Senhor quer que nós façamos, né? Que nós tenhamos assim misericórdia pelo nosso próximo. Indo para a próxima pergunta, diz assim: cite um exemplo genuíno desse tipo de amor em ação, em contraste com outro exemplo que, a princípio, só Deus sabia que era falso. Então vamos ver aqui que exemplos foram esses, né? Nós temos o primeiro exemplo de José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, esse primeiro exemplo é de José, né? Ele foi lá e vendeu a propriedade dele, como ele havia prometido, né? De dar o valor integral para o uso do evangelho. E agora nós vemos também o exemplo de quem? De Ananias e Safira, né? Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, né? E nós sabemos que eles foram lá e depositaram parte do lucro, né? Não foi o valor total como eles haviam prometido. A conduta de Ananias e Safira estava em nítido contraste com o exemplo de generosidade demonstrado pelos crentes. Descrita pela inspiração, a experiência do casal deixou uma mancha escura na história da igreja primitiva. Junto aos demais, esses professos discípulos haviam participado do privilégio de ouvir o evangelho pregado pelos apóstolos. Estavam presentes com outros irmãos quando, depois que os apóstolos oraram, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos os presentes haviam ficado profundamente convictos e sob a influência direta do Espírito de Deus, Ananias e Safira haviam feito o voto de doar ao Senhor o lucro da venda de certa propriedade. Então foi um voto, né? E uma vez que nós fazemos um voto ao Senhor, nós devemos cumprir. Melhor é que não, se for para não cumprir, é melhor que a gente não faça o voto, né? Então a gente vê aqui os dois exemplos, o contraste, né, de José que foi, vendeu e depositou o valor completo, e de Ananias e Safira que só depositou parte do lucro, né? Interessante é que todos eles participaram das mesmas pregações e receberam a mesma influência do Espírito Santo, né? Porém, um agiu de uma forma e outro agiu de outra. Que o Senhor possa nos ajudar
para que nós venhamos seguir o exemplo do que agiu de forma correta, né? Que da forma que ele prometeu, ele foi lá e cumpriu, né? E não como Ananias e Safira. Espero ver vocês amanhã. Tenham um ótimo dia.